E santo tremor e muita alegria que eu os convido a abrir a santa palavra do Senhor nessa manhã no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler nessa ocasião todo o capítulo, porém, o foco da nossa mensagem nessa manhã será sobre os últimos versículos deste capítulo, versículos 14 a 16. Vamos dar ouvidos, então, à leitura da santa palavra do Senhor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Na mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Meus irmãos, vamos abaixar as nossas cabeças e invocar o nome do Senhor. Bendito, eterno Deus e Pai, Senhor de toda a verdade, aquele que habita em luz inacessível, Senhor, chegamos à Tua presença com temor e santo tremor, diante da Tua palavra. Lhe rogamos a Tua bênção. Lhe rogamos, ó Pai, o auxílio do Teu Santo Espírito, dos altos céus, na medida que vamos expor a Tua palavra, na medida que vamos ouvir a Tua palavra, para que o Senhor a faça proveitosa aos nossos corações e opere aquilo que nós não podemos fazer. Sem Ti, ó Pai, Espírito e Filho, nada podemos, mas em Ti tudo é possível. Opera, Senhor, transformações nos corações, a começar de mim. E fala conosco. Assim lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, quando algum visitante vem ao seu lar ou à sua casa, quais são as coisas que eles aprendem ou percebem a respeito de você ou da sua própria família, simplesmente observando a sua casa, simplesmente olhando a decoração, como você organiza a sua casa,
os objetos que estão espalhados pela casa, talvez livros, outras literaturas que estão espalhados pela tua casa? Ou quais são as coisas que eles aprendem sobre você simplesmente olhando o local onde você habita? Eu acho que é minha convicção, e eu acredito que é verdade, que os nossos lares, a nossa casa está marcado de uma maneira ou de outra pelas nossas personalidades, pelaquilo que nós valorizamos, pelaquilo que nós achamos importante, pela nossa própria identidade. Mas a pergunta que eu gostaria que ponderássemos nessa manhã é essa: e a casa de Deus? Quando nós chegamos à casa de Deus e nos adentramos na Assembleia dos Santos e nos chegamos ao corpo de Cristo, que o apóstolo Paulo aqui, no versículo 25, chama da casa de Deus, quais são as coisas que nós percebemos a respeito do próprio Deus? Eu acredito que da mesma maneira, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a Assembleia dos Santos, sendo a sua casa, sendo a sua habitação, também está marcado de forma clara a respeito das características do próprio Deus. Cada face que compõe essa casa, cada pedra viva que estabelece o fundamento desse edifício espiritual, que é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, reflete de uma maneira ou outra o próprio Deus, a sua própria personalidade, se assim poderemos falar de forma reverente, está marcada na sua casa, na igreja do Deus vivo. Eu acredito que por essa passagem que vamos considerar, tem um aspecto que salta aos nossos olhos ao adentrarmos a casa de Deus. Quero fazer apenas um parênteses aqui para aqueles que estão nos visitando ou que ainda não compreendem essas questões. Quando falamos em igreja, não estamos falando da casa ou do templo, da construção física. A igreja é o corpo, a igreja é a Assembleia de Deus, é a Assembleia dos Santos, daqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, quando adentramos e estamos nos reunidos como igreja, existe um aspecto que eu acredito que salta aos olhos, que é a presença da verdade de Deus. A verdade que Ele nos deu, a revelação da sua própria vontade, e é isso que o apóstolo Paulo nos fala aqui no verso 15. Ele diz que a igreja do Deus vivo, que é a casa de Deus, é a coluna e baluarte da verdade. A igreja é, por assim dizer, o sustentáculo da verdade. A expressão baluarte dá a ideia daquilo que oferece uma defesa. É uma construção que vai prover uma linha de defesa contra os ataques. A igreja é chamada para defender a verdade. E isso está evidenciado em todos os aspectos da igreja. A palavra de Deus é sempre central, é sempre pregada. A palavra de Deus, que é a verdade, é central em tudo que fazemos. Porém, a pergunta que devemos nos fazer diante disso que mencionamos é essa: qual é, então, a verdade que a igreja proclama e defende? Eu acredito que a resposta para essa pergunta está aqui no texto que queremos expor, no verso 16, no último versículo desse capítulo. Acredito que aqui nesse versículo 16 nós somos confrontados com a primeira confissão de fé cristã. Aqui o apóstolo Paulo expande de uma forma credal, de uma forma confessional, qual é a verdade que a igreja deve defender e proclamar. É uma confissão de fé que tem um título chamado O Mistério da Piedade, tem um prefácio, é composto por 5 ou 6 artigos de fé, linkados um por um, e tem um assunto central, que é a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E é essa confissão de fé que queremos considerar nesta manhã, o mistério da piedade. Queremos considerar esse texto sobre os 3 pontos principais. Queremos considerar primeiro os distintivos dessa confissão, as características gerais dessa confissão. Em segundo lugar, queremos considerar os artigos dessa confissão. E em último lugar, queremos considerar as exigências ou as demandas dessa confissão sobre as nossas vidas, em caráter de aplicação. Então, a primeira coisa que consideramos são os aspectos gerais dessa confissão que vemos aqui no verso 16.
O apóstolo Paulo fala como um prefácio, dizendo: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Que mistério é esse? A palavra mistério, por si só, transmite a ideia de algo que é obscuro, que é algo que é escondido, algo misterioso, algo que não podemos conhecer, algo que não podemos compreender. Que mistério é esse? Bom, não é a primeira vez que o apóstolo Paulo usa essa palavra mistério nas suas cartas. Se os irmãos prestaram atenção, nesse próprio capítulo, no versículo 9, ele também fala a respeito do mistério da fé. Em outras cartas, ele fala, por exemplo, a respeito do mistério de Cristo. Em Efésios, ele fala a respeito do mistério do Evangelho. No capítulo 1 de Efésios, versículo 9, ele fala do mistério da vontade de Deus, de fazer convergir todas as coisas nos pés do Senhor Jesus Cristo. Que mistério é esse? Meus irmãos, quando consideramos todas essas passagens que o apóstolo Paulo faz referência ao mistério da fé, ao mistério de Cristo, vemos que ele usa essa palavra mistério de uma forma peculiar, para representar o que diríamos ser o propósito redentivo de Deus em Jesus Cristo para com o seu povo. Nós pudéssemos colocar de uma forma bem simples, numa única palavra: o mistério é o Evangelho. O mistério é a salvação de pecadores por meio da cruz daquele que veio para tomar o nosso lugar e se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados, para sermos salvos. O mistério é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então fica a pergunta: por que não o apóstolo não simplesmente fala: grande é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Por que usar a linguagem de mistério, uma linguagem que talvez a princípio pareça uma linguagem confusa? Tem várias razões importantes para considerarmos. Por que a linguagem do mistério? Razões essas que enriquecem o nosso entendimento do Evangelho. Gostaria de considerar com os irmãos. A primeira razão que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, nos dá para chamar o Evangelho de mistério é porque o Evangelho não pode ser compreendido, entendido, até mesmo conhecido, se o Senhor não o revelar. Se o Senhor não nos der uma revelação especial da sua vontade de salvação ao seu povo. Se Ele não nos desse, se Ele não condescendesse até o nosso nível e nos desse um caminho de salvação, a salvação seria algo misteriosa completamente. Precisamos de Deus para nos ensinar o caminho da salvação. A natureza não nos ensina. A natureza, chamada de revelação geral, revela Deus. Revela os seus atributos de poder, de glória, de sabedoria. Mas a natureza não revela a salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos ser salvos estudando a natureza. Se colocássemos nesse ambiente aqui as grandes mentes do mundo, os homens mais inteligentes e geniais, dessemos a eles o problema do homem, da sua natureza pecaminosa, corrompida e caída, jamais poderiam encontrar uma solução adequada. O Evangelho é concedido por Deus, Ele que revela o mistério. Sem Ele, não poderíamos conhecê-lo. E é isso que ele nos fala, apóstolo Paulo, claramente. Se os irmãos acompanharem comigo em Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versos 25 e 26, o apóstolo Paulo fala do mesmo mistério. Ele fala: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Ele fala do Evangelho como um mistério guardado nos tempos eternos, mas ele prossegue e diz: mas que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações.
Deixa eu dar uma ilustração para compreender. Talvez as crianças possam entender um pouco usando essa ilustração. Imagine que vamos ver uma apresentação de um mágico. Ele faz diante dos nossos olhos algo incrível. Podemos ver o show de vários ângulos, várias vezes, assistir 100 vezes. E não vamos nunca compreender como ele fez aquele truque, aquela mágica. A não ser que ele revele para nós. A não ser que ele pare e mostre, aqui está, como isso é possível. De uma forma muito maior. Quando contemplamos o problema do pecado, quando contemplamos a nossa natureza caída e corrompida, quando contemplamos a miséria do homem, ficamos como que perdidos no nosso entendimento. Tudo é um mistério, não há solução. Como é que a paz pode coabitar com a justiça? Como é que podemos ser simultaneamente, como disse Martinho Lutero, justos e pecadores? Essas coisas não combinam. Água e óleo não se misturam. Pecado e justiça não se misturam. É um mistério. Mas Deus nos revelou. E pela manifestação do seu Filho, Cristo Jesus, é o segredo. Cristo Jesus é a solução. Ele torna todas essas coisas possíveis. Em Cristo, a justiça e a paz, como lemos nos Salmos, se beijam e coabitam em perfeita harmonia. Em Cristo podemos ser pecadores e justos simultaneamente. Mas há uma segunda razão pelo qual o apóstolo se refere ao Evangelho na linguagem de mistério. E essa segunda razão é porque para o mundo, para aqueles que se perdem, o Evangelho é um mistério e permanecerá como um mistério. O mundo, com suas próprias seduções, é ignorante do Evangelho, não conhece e não pode compreender. E foi isso exatamente que o Senhor Jesus Cristo mesmo, pelos seus próprios lábios, nos disse. Em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus falando aos discípulos, falando àqueles que estavam com ele, disse: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles é revelado. Mas ele acrescentou: mas àqueles que estão fora, que me rejeitam, a eles não lhes é isso concedido. Semelhantemente, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele falou a mesma coisa. Ele disse que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandecesse sobre eles. É um mistério para eles. Eles não podem compreender, porque se discernem espiritualmente. Isso nos leva à terceira razão, pela qual o apóstolo usa a linguagem de mistério para se referir ao Evangelho. E a terceira razão é essa. Porque se o Espírito Santo não vier e abrir o nosso entendimento, estaremos para sempre perdidos na incompreensão e na ignorância do Evangelho. O Evangelho depende do Espírito para ser compreendido. E é isso que o apóstolo Paulo também fala. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 7, ele fala da sabedoria de Deus em mistério, de novo, usando a linguagem de mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Mas no verso 10 ele fala: mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Não basta, meus irmãos, termos a palavra. Não basta simplesmente dizer: eu vou resolver isso por mim mesmo, eu vou ler isso, vou compreender, porque eu sou o Senhor da minha vida. É o Espírito que opera em nós. É o Espírito que abre o entendimento, abre o coração, para que podemos não só entender intelectualmente o que o Evangelho significa, mas sobretudo para considerarmos o Evangelho adequado à nossa necessidade, para considerarmos Cristo Jesus como profundamente belo e desejável, e correr até Ele. O Espírito é que nos desperta, que nos leva até o Senhor Jesus Cristo. Por todas essas razões, o Evangelho é um mistério, porque o Senhor nos revelou pela sua graça, condescendendo até nós,
Porque somos dependentes do Espírito para abrir o nosso entendimento. E também porque para o mundo, o Evangelho, o caminho de salvação em Cristo é um mistério. Meus irmãos, aqui eu paro e faço uma aplicação. Quão importante para você é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? É a mensagem da cruz. Você entende que isso é o seu tesouro, o seu maior tesouro que você pode obter aqui na terra? Você entende que o reino de Deus é como uma pérola de grande valor, como o Senhor Jesus Cristo falou, que ao ser encontrada, nós vendemos tudo o que temos para adquiri-la e jamais largá-la. Você ama a mensagem da cruz e busca ao Senhor para sermos salvos, para ser salvo, para encontrar nele a reconciliação. Precisamos amá-lo e buscá-lo e entender que o Evangelho não é algo comum, não é algo de só menos, mas é preciosíssimo. É um mistério que foi dado à igreja. Porém, algo que devemos também considerar nesse prefácio dessa confissão. O apóstolo Paulo aqui começa o verso 16 dizendo que grande é o mistério do Evangelho, da piedade, evidentemente. Ele diz, é evidente que grande é o mistério da piedade. Em outras palavras, é evidente, é óbvio que o Evangelho é grande. E novamente devemos nos perguntar, como assim é evidente? Eu, sinceramente, eu não consigo pensar em algo menos evidente do que o próprio Evangelho, e você pode tentar por você mesmo. Tente, numa roda de amigos, daqueles que não conhecem ao Senhor, trazer o assunto do Evangelho. Tente mencionar o pecado e a nossa natureza caída, e que não há outro caminho de salvação senão pela cruz de Cristo, a mensagem exclusiva da cruz, e você verá que não é nada evidente, que não é nada sem controvérsia. Você verá a polêmica que você causou simplesmente por mencionar o caminho da cruz. Mas é exatamente esse o ponto do apóstolo Paulo. O que para o mundo é completamente absurdo e tolo, para a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte, o Evangelho é evidente. O Evangelho é sem controvérsia, como lemos numa outra tradução, é sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Essa palavra aqui traduzida, a palavra no original aqui traduzida por evidente, traz a ideia de confissão. E é por isso que eu intitulei esse sermão como a primeira confissão de fé. A palavra quer dizer, traduzida aqui por evidente, quer dizer, se traduzíssemos ao pé da letra, seria algo como: todo mundo diz isso. Todo mundo confessa essa verdade na igreja de Deus. E, portanto, é evidente. E, portanto, em conclusão de que todo mundo fala a mesma coisa, temos o Evangelho como algo que é sem controvérsia, que aceitamos sem dúvida alguma. O que o mundo, numa só voz, rejeita, a igreja, numa só voz, confessa: grande é o mistério da piedade, grande é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sem sombra de dúvida, evidentemente, absolutamente seguro, acima de quaisquer questionamento, a cruz é o caminho até o Pai. Meus irmãos, que tragédia quando a igreja, chamada coluna e baluarte da verdade, perde o interesse pelo Evangelho de Cristo. Que tragédia quando aqueles que se dizem igreja de Deus, casa de Deus, pegam a verdade central que deveria ser suportada pelas suas colunas e coloca de lado. Deixa eu lhes dar uma ilustração. No seminário tinha um colega que era apaixonado por livros. Aliás, todo seminarista, ele é apaixonado por livro, mas esse colega, ele era especial. Se você fosse na sua casa, se você frequentasse, visitasse o seu lar, a evidência do seu amor por livros estaria em todo lugar. Toda parede na sua casa tinha uma prateleira com livros, cheio de livros da prateleira de baixo até a prateleira de cima. Havia livros sustentando o teto, livros espalhados por todo lugar. Imagine a seguinte situação. Suponha que eu cheguei, depois de muito tempo sem ver o meu amigo,
vou até a sua casa de surpresa para fazer uma visita até ele. E eu abro a porta da sua casa. E eu me deparo com um ambiente vazio, sem livros. Os livros não estão ali. A primeira coisa que passará pela minha cabeça é: será que o meu amigo se mudou? Será que ele não mora mais aqui? Porque a marca da sua habitação é a presença destes livros. O que acontece se chegamos na casa de Deus e Cristo não é pregado? E o Evangelho não está lá. A mensagem da cruz não está lá, mas está lá qualquer outra agenda, qualquer outro tema. Podemos com confiança dizer, com a autoridade do apóstolo Paulo, que Deus não está lá. Que o candeeiro foi removido. Que aquilo não é a casa de Deus. O que identifica uma igreja, dita igreja, como casa de Deus ou não, é a presença da pregação da cruz de Cristo. É a presença da mensagem de salvação. A presença desse desejo, desse afeto de grandiosidade para com o mistério da piedade. Se não é evidente a mensagem da cruz, não é evidente a presença de Deus naquele lugar. Meus irmãos, nós temos que estar atentos para os estratagemas do maligno nessa área. Nós podemos pensar que o maligno, o inimigo das nossas almas, nos causou grande mal a nos tentar e nos fazer pecar contra Deus. E é muito triste quando isso acontece. Porém, quando pecamos, nós podemos olhar para o nosso advogado, o Senhor Jesus Cristo, encontrar perdão nele e renovação da nossa vida espiritual, e poder dizer: nele está a minha confiança, e nos levantar novamente. Porém, o maior ataque do maligno contra a igreja é quando ele nos tenta a considerar o Evangelho como coisa de somenos. Às vezes ele ataca de forma direta, lançando dúvidas sobre a veracidade do Evangelho, por exemplo, com liberalismo teológico, questionando se as coisas de fato aconteceram assim, se Cristo realmente existiu, se a Bíblia é verdade. Porém, na sua grande maioria, ele ataca de forma indireta. Ele deixa o Evangelho do jeito que está, porém coloca de lado. Coloca um outro temática para ocupar a nossa atenção, um outro assunto que vamos dedicar toda a nossa devoção, adoração e tempo. E a mensagem da cruz é colocada de lado, talvez engavetada. Uma vez ou outra tiramos aqui, mas o nosso foco é outro. E esse é o seu modo comum de atacar. Meus irmãos, você tem se juntado às igrejas de todas as eras, de todos os tempos, de todos os lugares, em confessando que grande é o mistério da piedade, de que forma evidente você participa dessa confissão, de que é evidente na sua vida, de que o Evangelho lhe salvou. Você confessa ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E aqui fica uma palavra de advertência do próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, em Mateus capítulo 10, ele falou: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens. E aqui a palavra confessar é a mesma, usada pro evidente, pela palavra evidente aqui no verso 16, é a mesma palavra no original. Então, como se ele estivesse dizendo: todo aquele que evidentemente me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Sem sombra de dúvida, com toda evidentemente, Cristo assumirá o seu nome diante do Pai no grande dia do juízo. Mas ele fala: mas aquele que me negar diante dos homens, aqueles que abandonarem a confissão do mistério da piedade, diz o Senhor Jesus, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. A advertência vem dos lábios sacrossantos do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, devemos continuar na nossa exposição e considerar então os artigos dessa confissão. Sabemos que se trata do Evangelho, sabemos que se trata daquilo que a igreja confessa, que identifica a igreja como verdadeira. Mas o que é então? Qual é o conteúdo, qual é a substância dessa confissão? Obviamente, já deixamos claro, é o Senhor Jesus Cristo, sua pessoa e sua obra. E é isso que o apóstolo Paulo coloca aqui. Em seguida, ele coloca essa linda declaração de fé, poética,
com palavras escolhidas certamente para alcançar as nossas mentes, mas também as nossas afeições, e que colocam como um resumo da fé cristã, falando do Senhor Jesus Cristo. É claro que o mistério da piedade não começou com a encarnação do Senhor Jesus Cristo, como lemos aqui. Desde o Gênesis, desde a queda, onde lemos em Gênesis 3:15, o Senhor já tinha iniciado o processo de revelação do mistério, já tinha começado a levantar a cortina, por assim dizer, prometendo aquele que viria da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, uma referência profética ao Senhor Jesus Cristo. E assim, passo a passo, durante a história da redenção, o Senhor revelou mais e mais esse mistério pelas palavras dos profetas, pelas narrativas, pela lei. Passo a passo, Cristo foi cada vez mais e mais revelado. O mistério cada vez mais e mais descoberto diante dos nossos olhos. Porém, o clímax aconteceu quando Cristo Jesus, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, assumiu a nossa natureza e se manifestou na carne. E é esse o primeiro artigo dessa confissão de fé. O apóstolo Paulo fala aqui, iniciando assim, falando daquele que foi manifestado na carne. E aqui uma referência clara à encarnação do Senhor Jesus Cristo. O Deus encarnado, que se manifestou, que apareceu em forma, em figura humana, como lemos na palavra de Deus. Aquele que é a perfeita expressão de Deus, do Pai, Cristo Jesus, apareceu em figura humana. Meus irmãos, a encarnação é uma peça central para a solução desse mistério. Sem a encarnação de Cristo, assumindo a natureza humana, numa só pessoa, divina e humana, numa só pessoa, não haveria solução para o nosso problema. Não haveria alguém que se identificasse conosco para nos representar, mas que ao mesmo tempo fosse perfeito para suportar toda a demanda da lei nos seus próprios ombros. Não teríamos um perfeito cordeiro que tira o pecado do mundo, que morresse na cruz em nosso lugar. A encarnação é uma peça central para a solução desse mistério. Mas exatamente por causa da encarnação, muitos não creram. Porque pela encarnação, ele assumiu de fato uma natureza humana. Cristo Jesus foi e é como eu e você. E muitos, ao vê-lo andar aqui na terra, viram meramente um homem. Para muitos, um lunático, alguém que fazia afirmações que eram sem pé nem cabeça. Porque a sua glória estava velada. Porque a sua glória estava coberta justamente por causa da encarnação. Muitos duvidaram das suas declarações. E é por isso que o apóstolo Paulo então fala que ele não só foi manifestado na carne, mas também foi justificado em espírito. O segundo artigo dessa confissão de fé. O que significa então ser justificado em espírito? Precisamos aqui entender que o apóstolo Paulo não está tratando da doutrina da justificação pela fé. De fato, a palavra é a mesma, mas é um sentido diferente. Dizer que o Senhor Jesus Cristo foi justificado em espírito quer dizer que ele foi vindicado pelo Espírito Santo de Deus. Quer dizer que ele foi atestado como verdadeiro, que ele foi provado e saiu puro pelo próprio Espírito, que mostrou que as suas palavras não iriam cair pelo chão. E o Espírito Santo fez isso de diversas maneiras. Fez isso ungindo o Senhor Jesus Cristo sem medida, dando a ele poder para executar milagres e expelir demônios. Essas coisas, todas elas demonstrando que Cristo veio dos altos. Se os irmãos lembrarem a conversa de Nicodemos, o fariseu com o Senhor Jesus Cristo, ele falou para o Senhor Jesus: Rabi, nós sabemos que tu és o mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estas obras que tu fazes se Deus não estiver com ele. As obras de Cristo vindicaram as suas afirmações e o seu ensino a respeito do Evangelho. Porém, não só os seus milagres,
A sua própria morte vindicou a sua mensagem, o justificou, mostrou que ele era verdadeiro. Quando o Senhor Jesus subiu à cruz, o sol, em reverência, parou de brilhar. Como os lemos na narrativa, a terra tremeu diante da majestade, diante da morte do Cordeiro. Mortos ressurgiram naquele momento, tudo isso mostrando que aquela morte não era a morte de um mero homem. O centurião romano, que estava ali presente no momento da crucificação, um homem acostumado a ver mortes, parte da sua rotina de trabalho era ver a morte, ver crucificações. Ao ver o espetáculo da morte de Cristo, ele exclamou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. A morte de Cristo o vindicou como o verdadeiro Filho de Deus. Mas, sobretudo, podemos dizer que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo o vindicou. Na sua ressurreição, quando ele venceu a morte e saiu do túmulo, ele foi provado e atestado como verdadeiro, como Filho de Deus, aquele que tem poder para vencer até mesmo a morte. É isso que nós lemos em Romanos. Em Romanos capítulo 1, verso 4, o apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus foi designado, ou foi declarado, Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. Quando o Espírito o trouxe dentre os mortos, Cristo foi manifesto. É como se um carimbo foi colocado, um carimbo divino fosse colocado sobre as suas declarações de aprovação. Verdadeiro, Ele é o Filho de Deus, todos o adorem. A Ele é dado todo o poder, e toda a honra, e toda a glória. Meus irmãos, a aplicação disso é muito simples. Se Cristo é verdade, se Cristo verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos, então Ele é o único caminho de salvação. Porque é isso que Ele disse. Se Ele ressuscitou dentre os mortos, se o Espírito o vindicou, então Ele veio para salvar. Se Ele ressuscitou, então Ele está aqui conosco, porque Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Cristo ressuscitou, aqueles que estão unidos a Ele são co-herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus, e sentarão em tronos com Ele. Se Cristo ressuscitou, se o Espírito o justificou, então é verdade quando Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ele tem uma solução para o seu problema. Ele tem a salvação nas suas mãos, e só Ele tem. Ele ressuscitou. As suas palavras são verdade. O Espírito atestou. Como você responderá à palavra de Deus? Do Deus encarnado que venceu a morte. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo foi algo evidente. Lemos na palavra de Deus que centenas testemunharam o Jesus Cristo ressurreto e viram com seus próprios olhos. Porém, mesmo diante da evidência da ressurreição de Cristo, homens lutaram contra isso e tentaram negar. Tentaram esconder a verdade da sua ressurreição. Tentaram fazer uma estratégia contra Ele. Porém, aquilo que os homens tentaram ridicularizar e negar, a palavra fala que anjos viram e adoraram. E é isso que lemos no próximo artigo dessa confissão. O apóstolo Paulo fala que ele foi manifestado na carne, justificado em espírito, mas também ele foi contemplado por anjos. Anjos estão do nosso lado. Aquilo que homens negam, meros homens carnais, pecadores, anjos poderosos e gloriosos, seres muito maiores do que nós, contemplam em admiração e, sobretudo, em adoração. E que conforto é para nós pensarmos sobre isso. Pensarmos quando estamos no meio de um ambiente hostil à mensagem do Evangelho, de um ambiente que rejeita a mensagem do Evangelho, nós podemos lembrar que anjos estão do nosso lado e têm interesse na mensagem da cruz.
e adoram ao Senhor Jesus Cristo. É uma mensagem confortadora confessar isso. Como Elias e Eliseu tiveram a oportunidade de ver os anjos, carruagens de fogo ao seu redor, nós podemos, pela fé, contemplar anjos no nosso meio, exaltando e louvando ao Senhor Jesus Cristo. Até mesmo hoje eu creio. E é com essa confiança que temos na ressurreição de Cristo pelo Espírito, dos anjos ao nosso lado, que nós paramos aqui nessa manhã e pregamos a Cristo. E é esse o próximo artigo dessa confissão. Ele fala que ele foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos e pregado entre os gentios. É na confiança da mensagem do mistério da piedade, como verdadeira, como evidente, como certa em todas as coisas, que nós anunciamos a Cristo, que nós pregamos a Cristo entre os gentios, entre nós mesmos, entre o nosso povo. A pregação da cruz, meus irmãos, é necessária. Precisamos verbalmente estar aqui e anunciá-lo, exaltar o seu nome, comunicar a Cristo. Pregar a Cristo, anunciar, evangelizar não é coisa de crente, não é coisa chata, peculiar daquele povozinho. É algo que confessamos como verdadeiro, como parte do mistério da piedade. As boas novas do Evangelho não serão boas novas se elas não forem anunciadas. E portanto o Senhor nos declarou: eis que recebi todo o poder, tanto nos céus como na terra. Portanto agora ide pregai, ide ensinai a todas as nações, batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregação não é uma tolice como o mundo pensa, nem um desperdício de tempo, mas é algo que confessamos como igreja. É algo que faz parte do mistério do Evangelho, anunciar a Cristo entre os gentios. Porém, a verdade é que, humanamente falando, às vezes a tarefa de pregação nos desencoraja, porque às vezes os frutos não são evidentes aos nossos olhos carnais. E é para nos encorajar que o apóstolo Paulo acrescenta que ele não só foi pregado entre os gentios, mas que ele foi crido no mundo. Pregação não é perda de tempo. Temos a confiança de que ele não só será anunciado e pregado, mas que ele será crido. Aqueles que foram separados por Deus, desde antes da fundação do mundo, ouvirão a voz do bom pastor e virão até ele e crerão nele pela fé. O mesmo Espírito que trabalhou no Senhor Jesus Cristo, por assim dizer, vindicando a sua mensagem, também trabalha nos corações dos homens, por meio da pregação da palavra de Cristo, vindicando a Cristo, por assim dizer, os nossos próprios corações, nos fazendo compreender a mensagem da cruz. Eu gosto muito do que lemos no Catecismo Menor a respeito dessa obra do Espírito Santo, nos levando a crer, quando lemos na pergunta 31 da confissão do Catecismo Menor, que fala sobre a vocação eficaz, que é a obra do Espírito pela qual ele nos convence dos nossos pecados, da nossa miséria, ilumina o nosso entendimento, por assim dizer, revelando o mistério para nós, pelo conhecimento de Cristo, e renova a nossa vontade, e nos persuade, e nos habilita a abraçar o Senhor Jesus Cristo, que é nos oferecido pela pregação do Evangelho. Isso é fé. Isso é o que o Espírito faz e coloca no coração dos homens, os dá fé para não só dizer que essas coisas são verdades, mas para abraçar o Senhor Jesus Cristo. E por último, o apóstolo fala que ele foi também recebido na glória. Essa expressão de que o Senhor Jesus Cristo foi recebido na glória é uma referência clara à ascensão do Senhor Jesus Cristo. O dia quando ele foi assunto aos céus perante os olhos dos discípulos, por meio das nuvens, tendo conquistado a morte, o maligno e o pecado, onde ele volta aos céus, como Messias, levando o cativeiro cativo, com a promessa de que ele iria voltar. Ele foi recebido na glória. E meus irmãos, essa confissão de fé não poderia ter uma conclusão mais triunfante do que uma referência à ascensão do Senhor Jesus Cristo. A ascensão do Senhor Jesus Cristo representa o dia da sua coroação
como Messias, como o Cristo que nos substituiu. É o dia da sua vitória. É o dia onde ele volta, podemos assim dizer, para a habitação celestial, depois de ter batalhado no meio da terra. Depois de ter vencido os seus inimigos com as cabeças deles sobre as suas mãos, ele entra os portais celestiais, como lemos no Salmo 24. É o dia da sua coroação, da coroação do rei, da igreja. E precisamos entender que a ascensão de Cristo não foi simplesmente o Senhor Jesus Cristo voltando para casa, a segunda pessoa da Trindade, concluir, agora volto. Ele fez isso, a sua ascensão, assim como a sua morte, foi por nós. A vitória dele, a sua coroação, é a nossa vitória e a nossa coroação. Cristo é Deus. E como Deus, ele não precisa ascender em nenhum momento. Ele não precisa de coroação. Ele não precisa de declaração de vitória. Porque ele é rei e ele é Deus. Porém, como Messias, como Deus homem, aquele que nos representa, ele subiu aos céus, levando os nossos nomes sobre os seus ombros. E a sua coroação é a nossa coroação. Imagine a seguinte situação. Nos tempos antigos, onde havia verdadeiras monarquias, havia cerimônia da coroação. O rei era chamado, e toda aquela pompa, ele recebia a coroa sobre a sua cabeça e ele assumia o trono. Porém, o povo que estava ali presente naquela cerimônia, muitas vezes, não poderia se relacionar com aquele evento. A coroação daquele rei representava, na verdade, mais opressão que chegaria sobre as suas vidas. Um rei que iria apertar o jugo sobre eles. Talvez era um momento de tristeza para o povo. Porém, não é assim com a coroação do Senhor Jesus Cristo e sua ascensão. Quando ele assenta à direita do Pai, ele assenta à direita do Pai em nosso nome. Podemos nos relacionar e olhar, estaremos reinando com ele, como lemos em Apocalipse. Ele é a nossa vitória e a sua vitória é nossa. Meus irmãos, que confissão triunfante. É isso que cremos, é isso que somos chamados para confessar e para proclamar e defender como coluna e baluarte da verdade. Cristo Jesus, aquele que veio, que viveu, que morreu, que ressurgiu e foi assunto aos céus, tudo para a salvação sua, de homens como você, de um pecador miserável como eu e como você. E assim queremos considerar nosso último ponto, as exigências dessa confissão. Meus irmãos, é impossível para uma pessoa afirmar que crer nessas coisas, que assume essa confissão sobre os seus lábios. É impossível que tal pessoa permaneça a mesma. Fazer tal confissão vem junto com a profissão dessa fé exigências e demandas sobre nós. Existem exigências ao fazer a profissão de Cristo Jesus, e eu gostaria de considerar algumas delas com os irmãos em caráter de conclusão. A primeira exigência é a exigência da verdadeira fé. O Senhor não revelou o mistério simplesmente para estudarmos intelectualmente, entender o que é Evangelho, somos curiosos a respeito da natureza de Deus, teólogos, ou nos interessamos por esses assuntos e, portanto, vamos nos dedicar a isso, não. O Evangelho foi revelado para que possamos colocar a nossa confiança, para que possamos crer nele, para que Cristo seja a nossa esperança, e não os nossos próprios corações, e não os nossos próprios esforços, que valem de nada. Ele nos deu o mistério para que pudéssemos crer nele. E é isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 10. Ele fala que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aquilo que você professa com sua boca, aquilo que você anuncia ser verdade, deve estar acompanhado com a verdadeira fé no coração. Não pode haver distinção ou separação entre o que falamos, entre o que professamos ser verdade e o nosso coração. Talvez todos aqui nessa manhã pudessem dizer: eu creio em Cristo, eu creio que Ele veio ao mundo, eu creio que Ele morreu, eu creio que Ele ressurgiu. Tudo isso é verdade. Mas tudo isso é a sua esperança. Tudo isso é a sua confiança.
Você já abandonou a si mesmo? Você já abandonou todas as outras alternativas de encontrar aceitação para com Deus? E colocou sua confiança tão somente na cruz do Calvário? É essa a exigência da fé no Senhor Jesus Cristo. Mas talvez você pudesse perguntar para mim: como é que eu posso saber a diferença? Como é que eu posso entender, de uma forma concreta e prática, se a minha confissão de fé é uma confissão meramente formal, apenas dos fatos históricos da vida do Senhor Jesus Cristo, ou se eu tenho fé verdadeira nele? A resposta está no texto. Se olharmos aqui novamente para o início do verso 26, nós vemos que o apóstolo Paulo fala que o mistério, que é o Evangelho, é o mistério da piedade. É o mistério que produz a piedade. A forma que sabemos então, se cremos nesse mistério, se cremos no Evangelho, é se temos crescido em piedade, se estamos gerando e brotando os frutos de devoção para com Deus, de amor a Ele, de desejo de agradá-lo, de obedecer à sua vontade. E essa é a segunda exigência. A mensagem da cruz não é apenas uma mensagem de salvação. Cristo não se apresenta apenas como Salvador. Ele apresenta-se como Salvador e Senhor das nossas vidas. Ele é um mestre que tem poder sobre você, se você confessa a Ele. E você deve obedecê-lo. Você deve a Ele toda a devoção e toda a sua consciência deve estar subjugada à vontade de Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Veja que interessante. No versículo 9 desse mesmo capítulo, 1 Timóteo 3:9, falando com os diáconos, o apóstolo Paulo fala que eles devem conservar o mistério da fé, que é o Evangelho, não simplesmente com poderes intelectuais, mas com a consciência limpa. É com a consciência limpa de que ele tem vivido para a glória de Deus, não em perfeição, mas com sinceridade, desejo sincero de obedecer ao Senhor. É com a consciência limpa que nós conservamos o mistério da fé. Meus irmãos, quantos têm caído na sua profissão de fé porque abandonaram a consciência, porque deram espaço ao pecado que cresce nas suas vidas como câncer e corrói, e vai corroendo das extremidades até o centro. E esse pecado, se acolhido e se alimentado, inevitavelmente alcançará a sua fé, por assim dizer. Irá corroer a sua profissão de fé. E aquelas coisas que você professava ser verdade, um dia você negará. Foi isso que aconteceu com Himeneus e Alexandre. Nessa mesma carta, o apóstolo Paulo fala a respeito desses dois homens. Himeneus e Alexandre, no capítulo 1, verso 20, fala a respeito deles. Homens que trabalharam com o apóstolo Paulo, que professaram a fé no Senhor Jesus Cristo, mas que, segundo Paulo, que abandonaram a boa consciência, que acharam que poderiam não obedecer a Deus e professá-lo ao mesmo tempo. Mas a conclusão da vida desses dois homens é que no final eles naufragaram na fé e vieram a blasfemar contra Deus. Meus irmãos, separar a nossa profissão de fé da nossa vida de piedade é uma receita perfeita para uma vida de hipocrisia. E não há nada mais abominável aos olhos do Senhor do que a hipocrisia. Devemos obedecer ao Senhor. E a última demanda, queremos falar rapidamente em conclusão, é a demanda e a exigência da proclamação. Diante do mistério da piedade, nós não somos chamados a crer, somos chamados a obedecer, mas somos chamados também a proclamar, anunciar, defender, exaltar o nome de Cristo e a verdade da sua palavra. A igreja, meus irmãos, está constantemente sobre ataque, sobre guerra do maligno e do mundo. A verdade do Evangelho é constantemente, por todas as perspectivas, testada, atacada, violada e sofre ataques. O maligno não descansa. No capítulo seguinte, o apóstolo Paulo fala do maligno tendo os seus próprios ministros
como espíritos sedutores, suas próprias doutrinas, como doutrinas de demônios, o qual fazem oposição à verdade do Evangelho. E o coração do homem, já propenso a isso, abraça muito mais facilmente as mentiras do maligno do que a gloriosa e grande verdade do mistério da piedade. E, portanto, precisamos defendê-la. O Senhor nos colocou nessa posição. A igreja é chamada de coluna e baluarte da verdade. E a ela é dada essa tarefa, essa responsabilidade, o qual o Senhor requererá das nossas mãos. A tarefa de proclamar o Senhor Jesus Cristo e combater a mentira com a verdade de Deus. E isso traz implicações práticas para a nossa vida como igreja. Quem são os homens que elegemos nos ofícios da igreja? São homens que estão comprometidos com a verdade de Cristo, dispostos a morrer para que o nome de Cristo não seja violado e que a verdade seja proclamada. Para os oficiais que estão aqui presentes, e para mim mesmo, eu me pergunto, será que estamos amando a verdade de Deus, desejando crescer em conhecimento dessa verdade, para estarmos cada vez mais capacitados para ensinar e para defender a verdade contra aqueles que contradizem? Existem implicações práticas para a nossa vida como igreja, para a nossa vida eclesiástica, ao entender que a palavra de Deus deve ser proclamada e defendida com todas as forças, com tudo aquilo que temos. E, meus irmãos, em conclusão, evidentemente, verdadeiramente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Essa é a verdade que nós confessamos, essa é a verdade que nós cremos, esse é o Cristo que adoramos. Grande, glorioso, maravilhoso Evangelho da cruz. Você crê nesse Evangelho? Hoje é o dia da oportunidade. Se arrependa dos seus pecados, busque a Cristo. Não há outra verdade que seja tão grandiosa, não há outra solução alternativa. Cristo é o que merece a salvação. Como diz a palavra, não há salvação em nenhum outro nome que não seja no nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória e toda a honra. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Espírito Santo, Deus triuno, te damos graças, Senhor, por nos revelar o mistério do Evangelho, por fazer conhecido entre as nações, e podemos nomear a nação Brasil, fazer conhecida ao Brasil o teu Evangelho, por fazer fazer o teu Evangelho proclamado neste lugar. E lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor complete a proclamação externa do Evangelho com a proclamação interna nos corações. Espírito, vem, faz aquilo que não podemos, converte os corações, quebranta os corações, faz dobrar os joelhos para que possamos dizer: nada temos, nada somos, Cristo é Rei e nele temos todas as coisas. Senhor, nos ajuda também a obedecer ao Senhor. Nos ajuda, Pai, a crescer em piedade, em devoção ao Senhor, para que possamos buscá-lo, amá-lo, obedecê-lo e termos como nosso Salvador, sim, aquele que nos perdoa, mas também como nosso Senhor, aquele que nos guia a uma vida verdadeira, de plenitude e de satisfação, em obediência à Tua vontade. Pai, continua conosco. Te damos graças pelo privilégio de estarmos na Tua presença, de invocar o Teu nome, de adorá-lo, segundo a Tua própria palavra nos ensina. E pedimos que o Senhor nos guarde no restante desse dia e nos abençoe. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém.